os dias 8 e 12 de abril, a liderança das Assembleias de Deus no Brasil se reuniu em Belém do Pará, berço do pentecostalismo no Brasil. O objetivo foi tratar de temas importantes do dia a dia da igreja. Vem comigo que no movimento pentecostal de hoje eu mostro para você como foi essa história. Um incontável número de voluntários foram mobilizados para trabalhar na infraestrutura. Aos poucos, os pastores de todo o Brasil começaram a chegar. Ao todo, 3.293 dos 4.300 ministros inscritos. Com agilidade e presteza, a equipe da CGADB atendeu a todos rapidamente na retirada do material e credencial. Uma verdadeira vila foi montada. A Sename, EMAD, conselhos da CGADB e a FAECAD atenderam ao público de braços abertos. A inauguração de um memorial foi a primeira atividade dos líderes assembleianos aqui em Belém do Pará. O memorial foi montado sobre o tronco de uma mangueira seca, representando as instituições EMADEPA, AME, Casa do Pastor, COMIADEPA e CGADB. Ele representa a fé de incontáveis servos de Deus que constroem essas instituições. Foi um momento de oração e júbilo pela inauguração do espaço. Durante os 5 dias de evento, o estande da CPAD converteu-se num verdadeiro ponto de encontro. Com 200 metros quadrados, o estande da CPAD ofereceu grandes promoções ao público e uma imensa variedade de materiais. O diferencial foram as palestras relâmpago com os pastores Ciro Zibordi, Elianai Cabral, Elaine Cruz, Keren Gaspar, José Gonçalves, Isael de Araújo, Alexandre Coelho, entre outros, que contagiaram o público e renderam autógrafos para cada uma pessoa interessada. Todo esse aparato teológico nos ensinando, nos repassando, então tem sido uma experiência maravilhosa e super prazerosa. O Centro de Eventos Pastor Francisco Alves Ribeiro recebeu mais de 7.000 adoradores na noite do dia 8 de abril. Um cerimonial organizado com bandeiras representou os assembleanos em território nacional. O destaque ficou com os presidentes da COMIADEPA e CGADB acendendo a chama, símbolo do Pentecostes. Além dos cantores da CPAD Music, a orquestra e banda Adoradores do Rei deram o tom. O pregador foi o presidente da CGADB, pastor José Wellington Costa Júnior. O mais importante encontro ministerial do Brasil começou com a celebração da morte e ressurreição do Senhor da Igreja. Não houve como não se emocionar. O presidente do Conselho Administrativo da CPAD, pastor José Wellington Bezerra da Costa, foi o pregador. O momento, denominado CGADB em Família, Juntos no Partir do Pão, deu o tom espiritual do conclave. Poder participar dessa ceia, juntamente com todos esses irmãos, é algo indescritível que nós sentimos da parte de Deus aqui neste lugar. Somos agradecidos a Deus por isso, por essa oportunidade que nos concedeu. Deus nos trouxe mais uma vez aonde tudo começou. Daí a importância para que o Brasil inteiro tome conhecimento de que a Assembleia de Deus, depois de 108 anos, não envelheceu, está renovada com a graça. Os momentos devocionais também foram marcantes. As palavras foram ao encontro das necessidades dos líderes. Os devocionais ficaram a cargo dos pastores José Carlos de Lima, presidente da Umadene, Gilberto Marques, presidente da COMIADEPA, Newton dos Santos, presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Estado de Santa Catarina, Elianai Cabral, primeiro secretário da CGADB, Luci Francis Tavares, presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Amapá e Ângelo Guzmão, de São Paulo. Foi montada uma ampla infraestrutura de som, vídeo e telas em LED com 5 metros de comprimento, fornecidas pela empresa Mídia em LED, para que ninguém perdesse cada detalhe do evento. Mulheres e jovens marcaram presença na 44ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A repórter Gilda Júlio tem os detalhes. Pela primeira vez, a juventude assembleana se reúne numa convenção geral.
Reunidos no templo da Assembleia de Deus em Coqueiral, Ananindeua, Pará, os jovens participaram ativamente da programação do Conselho Nacional da Juventude das Assembleias de Deus. O conselho foi homologado durante a Assembleia Geral Ordinária e logo demonstrou para que veio. Sob a presidência do pastor José Wellington Neto, as reuniões foram realizadas em 2 dias, pela manhã e tarde. Pablo Arthur, Osmar Silva, Luaran Lins e Wellington Neto ministraram a palavra de Deus, com emoção, empolgação e graça. A juventude ficou tocada pelo Espírito Santo e os comentários. Os louvores, a pregação, tudo foi impactante. Digamos que o culto todo foi impactante, tudo me marcou. Nossa, por muito tempo eu, como filha de pastor, evitava participar desse tipo de evento, porque, enfim, muita tarefa, mas Deus, ele me chamou para cá, para essa semana, assim. Deus, ele tem falado muito comigo, do meu chamado também como filha, porque eu acredito que o chamado se estende para toda a família, e assim tem feito na minha vida. Eu agarro com força esse chamado para minha vida, e eu creio que Deus, ele tem grandes coisas para fazer. Falou muito comigo, estou saindo aqui renovado. Bom, estou muito feliz de participar do primeira reunião do CNJ, aqui na Convenção Geral. Foi incrível, as palavras têm falado muito com a gente no sentido de construção, né, da nossa vida e dos desafios que a vida cristã oferece para todo jovem. Pastor Raul Cavalcante, um dos idealizadores do trabalho da juventude assembleana em nível nacional, esteve dando um testemunho pessoal de como o jovem pode se manter puro num mundo impuro e sedutor. Marcelo Santos, Rafael Dias e Emerson Pedrosa ministraram os louvores a Deus. Louvor. Recorde de público na Unemad comprova o avanço do trabalho feminino. Com olhares atentos e interessados, ávidos para não perder nenhum detalhe do que estava sendo comentado ou ensinado, as 877 mulheres inscritas participaram ao máximo das programações. Elas aconteceram entre os dias 9 e 11 de abril e contaram com a liderança ativa de Lídia Dantas Costa, presidente da União Nacional de Esposas de Ministros das Assembleias de Deus, Unemad. Lídia fez um relato emocionado sobre a responsabilidade que ela tem à frente do trabalho iniciado pela irmã Wanda Freire Costa. As palestrantes do evento foram Nilda Carvalho, do Rio de Janeiro, a psicóloga Elaine Cruz. O que eu vejo do ponto de vista bíblico é que nós, mulheres, precisamos nos agarrar mais às promessas de Deus, olhar menos para o de fora e ter uma vida mais reta diante de Deus. No encerramento, pastor Ângelo Galvão, de São Paulo, ministrou com ênfase no livro de Cantares. Ele apontou como vencer os desafios que a esposa do líder enfrenta. Uma verdadeira explosão de louvores tomou conta do culto dirigido pelo Conselho Nacional da Juventude. No dia 10 de abril, a juventude adorou e ouviu a mensagem avivalista do pastor Eduardo Lopes. Foi uma benção, foi maravilhoso e extraordinário o que Deus fez hoje aqui. Foi muito impactante. O poder de Deus encheu hoje essa casa. E eu estou muito feliz porque o Espírito Santo hoje esteve aqui e eu senti a presença dele hoje aqui. Maravilhoso. Esse foi o ponto alto. Nós tivemos oportunidade apenas de adorar e aprender palavra de Deus. Palavra e adoração, esse binômio é infalível. O lado espiritual, o aspecto espiritual foi o mais importante, o mais rico. Estamos muito felizes por isso. No dia 11, sob a coordenação da Unemad, o pregador foi o pastor Genival Bento. Na ministração da palavra foi muito lindo, todos os que ministraram, foi algo de Deus para nossas vidas. Esse convívio, essa comunhão, isso alegrou muito o nosso coração, a nossa vida. Uma reunião de paz, com mensagens de Deus que foram renovadoras, fortalecedoras. Foi algo muito especial. Durante a 8ª AGE, as principais mudanças aprovadas em plenário foram: uma nova convenção agora precisa ter no mínimo 500 ministros para pleitear vinculação à CGADB. E a eleição agora é chapa a chapa e não mais cargo a cargo.
Durante a Assembleia Geral Ordinária, inúmeros relatórios foram apresentados e aprovados em plenário. A Sename registrou crescimento exponencial em projetos. A faculdade FAECAD, em parceria com a CGADB, passa a fornecer um curso online gratuito para ministros em dia com a Convenção Geral CGADB no primeiro trimestre de cada ano. Trata-se da Escola Bíblica Online. O diretor da CPAD apresentou os avanços da editora, os lançamentos, bem como a coleção de livros do pastor Antônio Gilberto que estão sendo relançados. Ele apresentou o projeto de comemoração dos 80 anos da Casa Publicadora a ser realizado em 2020. O jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial da denominação, passa a ter acesso liberado na versão online para os ministros em dia com a Convenção Geral. O plenário recebeu muito bem, o plenário ama a nossa Casa Publicadora, o plenário tem a CPAD ao lado da sua igreja, do seu ministério, ao longo de toda a sua vida, e celebrar 80 anos de uma editora realmente é motivo de agradecer ao Senhor nosso Deus. Sabemos das dificuldades que enfrentamos ao longo desses 80 anos, sabendo que o Senhor Deus é que tem sustentado esta casa. E estaremos ao longo dos próximos meses, não é, agradecendo ao Senhor nosso Deus pela existência da casa, promovendo eventos, fazendo divulgações e, acima de tudo, não é, estaremos aqui em março do ano que vem, no 80º aniversário de nossa Casa Publicadora, com uma conferência de escola dominical. De 12 a 15 de março, aqui em Belém do Pará, a nossa conferência de escola dominical para juntos agradecermos ao Senhor nosso Deus. Outro destaque é que a mesa diretora deu posse ao pastor Elianai Cabral como consultor teológico e doutrinário da Convenção Geral e órgãos a ela vinculados. Após os debates, no final da Assembleia Geral Ordinária, o plenário rejeitou a união estável como equivalente ao casamento civil, dadas as implicações espirituais, morais e práticas da questão. 11 novas convenções foram homologadas como filiadas à CGADB. Os detalhes você encontra na edição de maio do jornal Mensageiro da Paz. Quem esteve na Convenção Geral jamais vai esquecer a hospitalidade com a qual os paraenses receberam a 44ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB e a 8ª Assembleia Geral Extraordinária da instituição. Eu não esperava conseguir tanto. A amabilidade dos colegas, que todos vieram em paz e aqui tratando a gente com muito desvelo, foi muito mais do que eu mereço. Mas glorifico a Jesus, porque Ele é quem fez tudo isso. A essência da convenção foi o espírito, o bom espírito prevalecendo. Nós queremos agradecer a Deus, louvar a Deus pelos convencionais, que aqui vieram com um propósito muito diferente de alguns outros que vimos em tempos anteriores. Nós tivemos umas reuniões abençoadas, um plenário flexível, um plenário douto, um plenário inteligente, que soube avaliar o que era bom e soube tirar fora o que não era bom para nós, que enfim, esta reunião convencional trouxe para nós uma nova expectativa daquilo que podemos desfrutar daqui para frente em termos de convenção geral. Todos os dias tomamos decisões. Decida ser a mulher que Deus planejou. Leia as 10 melhores decisões que a mulher deve tomar e encontre o seu lugar no plano de Deus. Um produto com a qualidade CPAD. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD.